Sabe direito penal? A gente pensa logo no poder que ele tem de prender alguém, de tirar a liberdade. Mas e se a principal função dele fosse, na verdade, o contrário, proteger essa mesma liberdade? Pois é, hoje vamos mergulhar nos princípios que fazem essa balança tão delicada funcionar. Olha só que interessante. O direito penal é quase um paradoxo. Pensa assim. De um lado, ele é a espada do Estado, certo? É para combater os crimes mais graves. Mas do outro lado, ele é também um escudo. Um escudo que protege cada um de nós contra o poder gigantesco desse mesmo Estado. Ou seja, ele foi criado para punir, sim, mas talvez o mais importante seja que ele foi criado para colocar limites em si mesmo. E aí que fica a pergunta, né? Como é que pode? Como que a mesma lei que dá ao Estado o poder de punir é a que limita esse poder? Como um sistema que pode tirar nossa liberdade consegue ser, ao mesmo tempo, o maior protetor dela? É essa a questão central que a gente vai desvendar agora. Bom, a resposta para esse paradoxo todo não é uma regrinha simples, é algo muito maior. É uma filosofia de justiça, uma ideia fundamental que funciona como a regra de ouro de todo o sistema. Tem que ter limites claros para o poder do Estado. E essa filosofia toda tem nome, viu? É o garantismo penal. Pensa nele como se fosse o sistema operacional de um sistema jurídico que se preze, sabe? A ideia principal é bem direta. Garantir que os nossos direitos fundamentais não fiquem só no papel. É fazer com que eles virem realidade e deixar bem claro que ninguém, mas ninguém mesmo, nem o Estado, está acima da lei. Ok, mas como é que esse tal de garantismo funciona na vida real? Ele se apoia em alguns pilares, que são os princípios que a gente vai ver. Só que antes, uma distinção bem rápida, mas super importante. É o seguinte, a gente aqui está falando de princípios, não de regras. Qual a diferença? Uma regra é aquilo, preto no branco, parem no sinal vermelho. Cumpriu ou não cumpriu? Já um princípio é mais como uma bússola. Ele não te dá um comando exato, ele te dá uma direção. É uma norma mais ampla que orienta o juiz a tomar a melhor decisão possível em cada caso. E agora a gente chega na rocha, na base de tudo, o princípio da legalidade. A frase parece simples, mas o poder dela é gigantesco. Não há crime sem lei anterior que o defina. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser punido por fazer algo que não era considerado crime antes de a pessoa ter feito. Isso é a nossa maior proteção contra qualquer tipo de abuso de poder. E esse princípio se divide em duas partes-chave. A primeira é a anterioridade, que é isso que a gente acabou de falar. A lei tem que vir antes. A segunda é a taxatividade. O nome é um pouco complicado, mas a ideia é simples. A lei não pode ser vaga, não pode ser genérica. Ela tem que ser super clara, super precisa, descrevendo direitinho qual é a conduta proibida, para todo mundo saber exatamente o que pode e o que não pode fazer. Isso já emenda em outro princípio fundamental, o da intervenção mínima. A ideia é que o direito penal não é para resolver qualquer briga, qualquer problema. Ele é o que os juristas chamam de ultima ratio, ou seja, o último recurso, a última trincheira mesmo. Só quando nenhum outro ramo do direito, de possível, consegue resolver o conflito é que o direito penal entra em cena. Seguindo essa mesma lógica, vem o princípio da ofensividade. O que ele diz? Que o direito penal não está aí para punir pensamentos e também não pune ações que só prejudicam a própria pessoa. Para algo ser considerado crime, a conduta tem que ir além, tem que transcender o indivíduo. Ou seja, ela precisa causar um dano real ou um perigo de verdade para outra pessoa ou para a sociedade. Beleza. Até agora, a gente viu os princípios que dizem quando o direito penal pode entrar em ação. Agora vamos ver aqueles que protegem a pessoa depois que ele já entrou, durante o processo e na hora de aplicar a pena. E o primeiro deles é o princípio da humanidade. E ele é muito direto. Ele traça uma linha no chão e diz: daqui não passa. Mesmo que uma pessoa seja considerada culpada, a dignidade dela continua intocável. Isso significa que penas cruéis, tortura, tratamento desumano, trabalhos forçados, nada disso é permitido. É proibido. Ponto final. Agora, um que é bem técnico, mas fundamental, o princípio da culpabilidade. Aqui, a lei quer saber o que se passava na cabeça da pessoa. Não basta só o resultado ruim ter acontecido. Para ser crime, o Estado tem que provar que a pessoa agiu com dolo, ou seja, com a intenção de fazer aquilo, ou com culpa, que é quando falta um cuidado, tipo negligência ou imprudência. Punir alguém só pelo resultado, sem olhar a intenção, isso o direito penal não aceita. E chegamos no princípio da proporcionalidade. A palavra aqui é equilíbrio. A pena tem que ser proporcional à gravidade do crime. Não pode ser um exagero, mas também não pode ser tão leve que não adiante nada.
É óbvio, né? Um furto não pode ter a mesma pena de um assassinato. A balança da justiça tem que estar bem calibrada. Certo, mas e o processo em si? Como garantir que ele seja justo do início ao fim? É aí que entram as garantias processuais. São basicamente as regras do jogo, feitas para manter a balança sempre pendendo para o lado da liberdade, até que a culpa seja provada além de qualquer dúvida. E a primeira regra desse jogo é talvez a mais famosa de todas, a presunção de inocência. Funciona assim: enquanto houver qualquer possibilidade de recurso, até a decisão final mesmo, aquela que não cabe mais discussão, a pessoa é considerada inocente. Não é uma opinião, não é um eu acho, é o que a lei diz, legalmente inocente. E coladinho nesse princípio vem outro, o famoso in dubio pro réu, que quer dizer simplesmente, na dúvida, a favor do réu. É uma ordem direta para o juiz. Se as provas não forem 100% claras, se sobrar uma dúvida razoável, a decisão tem que ser pela absolvição. A lógica é que é muito melhor um culpado ser solto do que um inocente ser condenado. Agora, pensa num pesadelo. Imagina o Estado processando alguém pela mesma coisa de novo e de novo e de novo, até uma hora conseguir uma condenação. Seria terrível, né? Pois é, para impedir isso que existe o princípio do não bis in idem, não duas vezes pela mesma coisa. Ou seja, uma vez que uma pessoa foi julgada por um fato, pronto, aquele assunto está encerrado para sempre. E agora, um princípio que é quase um filtro de bom senso, o princípio da insignificância, ou da bagatela. Ele é a consequência de vários outros que a gente já viu. A ideia é separar o que é realmente sério das coisinhas mínimas. Se o dano causado pela ação foi insignificante, minúsculo, o direito penal simplesmente vira e fala: olha, isso aqui não é para mim, não interessa para a justiça criminal. Ah, mas quem decide o que é insignificante? Não é no achômetro, não. O nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, criou um teste para isso, com 4 requisitos. O pessoal até usou o acrônimo MARI para lembrar. O M é de mínima ofensividade. A, de ausência de periculosidade social. R, de reduzidíssimo grau de reprovabilidade. E I, de inexpressividade da lesão. A conduta tem que passar por esses 4 filtros para ser considerada insignificante. Então, no fim das contas, qual é a grande lição? É que nenhum desses princípios funciona sozinho. Eles são como peças de um quebra-cabeça, sabe? Da legalidade até a insignificância, todos eles se conectam para formar um sistema. Um sistema que é, essencialmente, aquele escudo que a gente falou lá no começo. Um escudo forte, projetado com um único objetivo: garantir que a liberdade seja sempre a prioridade. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A gente vive num eterno cabo de guerra entre liberdade e segurança. A sociedade pede mais segurança, o que é legítimo, mas esses princípios são a linha de defesa da nossa liberdade. A grande pergunta que fica no ar é: onde exatamente a gente traça essa linha? Até que ponto a busca por mais segurança pode ou deve dobrar essas garantias tão importantes? Essa é uma pergunta que não tem resposta fácil e que nós, como sociedade, temos que encarar todos os dias.